Vamos, neste momento, dar início à meditação da Palavra de Deus. Chamo a sua atenção para continuarmos meditando na Palavra do Senhor. Estamos meditando no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 17, versículo 1. Estamos no versículo 14, que lemos na reflexão anterior, quando diz: Então disse Abisalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o Arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre a casa de assim aconselhou. Trouxesse o mal sobre Abisalão. Sai aqui um pouco da leitura do versículo, mas consertamos. Meus queridos, queremos assim meditar na palavra do Senhor. Queremos iniciar lhe dizendo que a palavra de Deus é a direção de Deus para a nossa vida. Dissemos na reflexão anterior que quem está bem espiritual não faz mal a ninguém. Eu nunca vi se dizer que alguém está bem fisicamente precisar ir ao médico. Você não vai ao médico quando está bem. Não, você não vai ao médico quando você está dormindo bem, está se alimentando, não está sentindo nada. Assim também é falando espiritualmente. Não tem como você olhar para uma pessoa e dizer que ele ou ela, um povo, vai bem, quando você olha e vê o contrário, a revelação da palavra de Deus. Observe que Abisalão e todo o povo disseram: bom é o conselho de Uzai. Esse é bom, Abisalão. Mas, como dissemos na reflexão anterior, quando Deus coloca a mão em uma determinada causa, ela vai se concluir. É porque a gente só percebe Deus colocando a mão em algo quando é para favorecer. Quando é para desfavorecer, a gente nem... Não quer dizer que é Deus. Mas eu te pergunto, olhe para o versículo, olhe para o texto, se a mão de Deus não está aí, porque no versículo final, eu vou ler de novo, recapitular de novo, observe que na parte final do versículo diz: para que o Senhor trouxesse o mal sobre Abisalão. A mão de Deus não estava aí, não? Alguém poderia não querer entender, mas a mão de Deus estava. A mão de Deus estava aí. Era Deus aniquilando o conselho de Aitofel para que o conselho de Uzai fosse colocado em prática. Talvez a tua situação não é a situação de Abisalão, em outra área. Mas se alguém te persegue, meu irmão, se alguém te persegue, minha irmã, injustamente, e tu tá vendo o sinal de Deus dando para você não falar, não colocar a sua mão, não querer agir por força física, é Deus dizendo: deixe comigo.
está me vendo esse testemunho que aconteceu com esta pessoa que vos fala? Uma determinada vez, alguém estava me perseguindo e eu estava em uma campanha, participando de uma campanha de oração. E me lembro que naquele momento da gente se curvar diante de Deus, eu me curvei para orar ao Senhor juntamente com o servo do Senhor. E eu disse comigo mesmo: Jesus, eu vou trazer isso para o irmão, vou comunicar com ele. Só que eu deixei para depois da oração, sentar com ele e conversar. E é que quando a gente começa a entrar na presença de Deus, o Espírito Santo falou, revelou a este homem com sua voz meiga e suave. E disse de seguinte forma, me lembro como hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Talvez para aqueles teimosos, natural, diga assim: mas isso não está na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Mas saiu do papel e veio para dentro de mim, me acalmando naquilo que eu estava vivendo, porque eu ia comunicar. Você vê como a Bíblia sai do papel para se cumprir. E o Espírito Santo, com sua voz meiga e suave, brandou dentro deste homem: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Naquele momento eu dei glória a Deus. Me lembro que chorei como criança. Aleluia! E disse comigo: não vou falar, Jesus. O Senhor está com a mão na causa. E em poucos dias aquilo se cumpriu. Então quem tentasse fazer com que Abisalão retrocedesse para colocar o conselho de Aitofel em prática, era em vão. Não ia conseguir, porque era a mão de Deus para concluir algo que ele tinha determinado a acontecer. Aleluia! Um era puxando a ficha de Davi e a outra era Abisalão na contramão de Deus. Devemos considerar os sinais. Considere os sinais. Aleluia! Muitas vezes Deus dá sinal muito claro, através de visão, através dos vasos que Ele usa na terra, através da palavra, através de sonho, através de revelação, de várias as formas, e a gente tem dificuldade de levar em conta. Deus estava dando sinal claro: não adianta colocar a mão, porque eu quero pegar Abisalão lá na frente. Esse é que é Deus, que trabalha, e Ele sabe trabalhar. Uma coisa que Deus faz é saber trabalhar. Ele trabalha, Ele sabe, porque Ele é eterno. A memória dele é infalível. A capacidade dele é infalível. Ele é absoluto. Ele é absoluto. Entrega a tua causa a Jesus e deixa Ele trabalhar. E não importa quem quer que seja, porque a gente às vezes quer que Deus trabalhe, né, para que aqueles que às vezes perseguem a gente à distância. Perseguiu a Jesus, o vaso de Jesus é perseguir a Jesus. Lembra de Saulo? Perseguia a igreja e ele pensava que estava perseguindo aqueles irmãos. Mas quando Jesus apareceu a ele no caminho, ele disse: Saulo, Saulo, a quem tu persegue? E ele: sim, Senhor. Ele:
Tu persegue a Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. E dura para ti este